Olá, eu sou o Iago, aluno do curso de Bacharelado em Teologia no Centro Universitário Uninter, e hoje eu vim trazer para vocês a história da primeira igreja presbiteriana renovada aqui em Porto Velho, o início, a influência, os trabalhos sociais. E hoje eu estou aqui com um pastor um convidado muito especial, o pastor Laje. E, pastor, é uma honra poder contar com a sua colaboração para fazer esse trabalho. E de antemão já gostaria de perguntar para o senhor assim, sobre o início da igreja aqui em Porto Velho. Iago, é uma alegria poder contribuir com o seu trabalho, e de fato é uma história muito linda, uma história empolgante. Naqueles tempos, em 1986, inicia-se o trabalho aqui em Porto Velho, e ele se inicia com a presença de algumas pessoas e eu fazia parte. Eu com minha esposa ainda não, eu ia me casar ao final do ano, mas a minha irmã, meu cunhado, e nós nos reunimos aos fundos de uma empresa aqui, que é a Temasa, muito conhecida até hoje, na casa do irmão Bispo, e reunimos-nos ali sob a liderança do pastor José Maurício de Ariquemes, que já se iniciava, ali um apoio a nós. E foi um trabalho muito assim, embora com poucas pessoas, mas muito abençoado, um trabalho onde havia muita ligação entre nós, Era a época do garimpo, então nós estávamos aqui todos felizes, e depois a igreja ela vai prosseguindo, e o pastor José Maurício, então, ele foi sucedido pelo pastor Norival de Souza, um homem com autoridade excelente, um homem com visão evangelística. E o pastor Norival, então, ele logo alugou um salão, começou fazendo um trabalho no bairro, reunindo muitas crianças. E nessa época eu era delegado de polícia e eu estava assim sendo professor dessas crianças. E foi um trabalho muito retumbante, maravilhoso. E o pastor Norival, daí então, foi sucedido pelo pastor Anésio Massuia, que foi encaminhado pela MISPA, o nosso órgão de missão Priscila e Áquila. E esse órgão enviou o pastor Anésio lá do sul, aqui para Porto Velho. E o pastor Anésio Massuia, então, ele adquire o terreno que nós temos hoje. Já tinha sido iniciado esta compra pelo pastor Norival, e ele a conclui, constrói o templo muito rapidamente, isso em 1988, 89, e foi realmente um momento assim, épico, vamos dizer assim, um momento glorioso, porque aí adquirimos a nossa sede oficial, com o templo, o terreno, a localização era razoável, no bairro Nova Porto Velho. E daí, nesse período, eu fui aprovado a um concurso público, um outro concurso, e fui para o interior do estado de Rondônia. E fiquei retirado aproximadamente 8, 9 anos. E aí o pastor Anésio Massuia continuou mais uns 5 anos, até 93 mais ou menos. E o sucedeu o pastor Dorival, um pastor também que está hoje lá em Vilhena. Estou me esquecendo o nome dele aqui, mas ele era um pastor, um co-pastor. Nós tivemos outros colaboradores também, sabe, Iago? Que passaram rapidamente aqui. Pastor Otacílio Luciano Gomes. E a igreja foi prosperando. Quando eu retorno, em 1996, já está aqui o pastor Inácio José Cleves. E o pastor Inácio com sua esposa, a irmã Dias. O trabalho aqui estava assim bombando, a igreja estava cheia, um momento glorioso, muito abençoado, Então eu chego aqui nesse período de 1996. Isso. O que você pode falar para nós, pastor, assim, da influência da igreja presbiteriana renovada hoje em Porto Velho? E já continuando a história, Como o senhor veio. Desde o início, Iago, a influência foi muito grande. Nós percebemos quando chegamos aqui que a cidade ela estava enfrentando assim um momento, embora de prosperidade em razão do garimpo,
e a cidade crescendo, se expandindo muito, tinha um fator social muito negativo. A prostituição, as drogas estavam assim se disseminando na cidade de uma forma horrível. Logo na entrada da cidade, ali no bairro, ali no trevo do Roque, na verdade, existiam casas ali de prostituição. E a igreja não estava muito longe dali. Então a igreja começou a resgatar garotos que não tinham pais. Então os trabalhos que a igreja fez de levar essas crianças, né, até o seu templo, dar para elas uma sopa, dar para elas um café da manhã, e ensinando bons modos, porque elas não tinham orientação dos pais, né? E as mães não davam conta, eram muitos os filhos que estavam se perdendo, né, sem instrução. Eles receberam uma instrução, os valores cristãos começaram a ser ensinados a essas crianças. Então nós tivemos um papel muito importante em resgatar muitas crianças. E depois jovens que estão hoje trabalhando, jovens pastores, né? Eu cito aqui um mais recente, o Rafael Cristiano, de uns 15 anos para cá. Então, o Rafael Cristiano é um jovem que não tem referência de pai, não sabe quem é o pai dele. Aqui nesta igreja, ele teve paternidade, se desenvolveu, a igreja pagou uma faculdade para ele de teologia. Então, ele prosperou, é casado, um homem ilustre, trabalha hoje na Defensoria Pública. Então, como ele, nós temos muitos outros. Pastor Madison está hoje numa igreja nossa no Amazonas, saiu daqui. O pastor Madison era um homem que era um traficante, né? Traficava entorpecentes. Então, resgatamos o pastor Madison e muitos outros. O trabalho social da nossa igreja, ela vai muito além disso também, de resgatar pessoas nesses quadros, mas como também no quadro espiritual. Muitas pessoas receberam a Jesus, pessoas que estavam oprimidas, né? Então, eu me lembro que eu atendi uma pessoa que esteve residindo aqui por 6 meses, e algo muito interessante. Ele era um padre da Igreja Católica Ortodoxa, ele tinha chegado do Oriente há pouco tempo, era um brasileiro. Ele estava na nossa igreja e um dos nossos membros era parente dele e pediu para que eu o visitasse, porque ele estava enfrentando um momento muito difícil. Embora cristão, ele estava triste, abatido. Eu fui lá e falei para ele assim: o senhor é o apóstolo Paulo, o senhor é aquele homem que conhece muito a Escritura, mas o senhor está passando por um momento difícil e precisa ter uma experiência maior com Jesus Cristo. O senhor é um homem ilustre. E comecei a falar para ele, ele começou a chorar. Ele teve uma experiência ali diferente com Jesus Cristo, né? Esse homem se chama Amaury José. Ele faleceu aproximadamente uns 2 anos. E esse homem então alegrou muito o nosso coração, e ele se alegrou muito conosco. Ele foi à igreja, deu o seu testemunho de que foi renovado e conquistado por Jesus Cristo de uma forma como ele nunca tinha sido antes. Então, nós fizemos um trabalho de resgate de muitas pessoas quanto a casamentos destruídos, né? Então, foi um trabalho social nesse aspecto também, de colocar as famílias a viverem os planos de Deus. E até hoje isso continua. Pastor, e é interessante, né, que esse amor por vidas, né, a gente tem um grande exemplo de Jesus na cruz, né? Ele mesmo sendo crucificado, mesmo ele sendo morto ali, né, fisicamente, mesmo os pregos curando a sua mão, ele olhava para os povos e falava assim: Pai, perdoa eles. A gente olhamos a história de Estevão, né? Estevão, mesmo sendo apedrejado, né, pastor? Ele orava e falava a Deus: Pai, se possível, não impute neles esses pecados. Então, que amor é esse, né, pessoal? Que uma linda história que o senhor vem contando pra gente, né? Que tanto quem está nos assistindo pode ver o amor, né? Sentir o amor através de vidas, né? O amor por vidas, né? Então, esse amor que mata o corpo, muitas vezes material, mas não mata o espiritual. Essa paz que nós recebemos de Jesus Cristo, né? É uma paz assim que não tem preço. E diante disso, pastor, já gostaria de... Me permita só fazer um pequeno parênteses. Inclusive, a minha própria realidade de vida me levou aqui em Porto Velho a ser resgatado.
por Jesus. Embora sendo cristão, eu passei por momentos difíceis no meu casamento. Quase me divorciei em 2000, exatamente em 2000. Então foi uma situação difícil que eu enfrentei. Eu e minha esposa estávamos para realmente perder tudo. Tínhamos já 2 filhas e o pastor Carlos Alberto era pastor aqui na época, 2000, em torno de 2000, e ele foi um instrumento de Deus para resgatar o nosso casamento. Então eu, além de ter sido instrumento de Deus para resgatar muitas vidas, eu mesmo fui resgatado nessa igreja em Porto Velho. A minha família foi resgatada. De 2000 para cá, já faz 20 anos isso, a realidade da minha família é outra. Minhas filhas hoje, quem elas são, minha esposa, eu. Em nome de Jesus, daqui a um tempo, vamos poder passar esse conhecimento também, né? E outras famílias também a serem abençoadas, assim como a nossa família foi, né? Então, graças a Deus por isso. Então, é isso, né, meus irmãos? Pastor, gostaria de agradecer a sua participação. É uma honra muito grande poder contar. O prazer é meu, Iago. Eu sei que vai ser abençoado muitas pessoas com a história da Presbiteriana Renovada. Iago, me permita, só para dar um encerramento aqui na minha manifestação. Hoje nós estamos muito bem localizados geograficamente. A igreja saiu daquele templo lá no bairro, veio aqui para o centro, próximo à rodoviária. Estamos aqui há mais de 10 anos, um pouco mais do que isso. E aqui adquirimos, portanto, um terreno muito espaçoso, construímos um novo templo que terá capacidade para 1.300 pessoas. E nós estamos então assim, já com ele praticamente pronto. E o nosso trabalho hoje influencia muito essa cidade. Ele está muito mais agressivo, muito mais influente, muito mais abençoador. E eu creio que nós entrando no novo templo, a projeção dessa igreja será maior. E dessa igreja saíram, eu fiz uma conta, saíram 10 igrejas. Em 10 anos nós fundamos uma igreja por ano, contando com a primeira, com a segunda, com as congregações, com Boa Vista, com Humaitá, com União Bandeirantes. Essas são algumas das igrejas, são exatamente 10. Em 10 anos nós levantamos 10 trabalhos novos. Então essa igreja de Porto Velho frutificou muito. Deus foi misericordioso e estendeu as suas mãos e nos ajudou. Pastor, para quem está em casa que queira conhecer aqui a igreja, você poderia passar para quem está em casa os horários do culto, a localização, o endereço da igreja, para quem está assistindo também quiser ser abençoado. Certo. Às quintas-feiras nós temos o culto às 20 horas, um culto muito interessante. E aos domingos às 18 horas, das 18 até às 19h30, mais tardar 20 horas. Você é nosso convidado, venha. E aos sábados nós temos o culto de jovens, às 19h30 horas. Então, compareçam, temos algumas outras atividades que você poderá tomar ciência vindo a esses cultos. Será uma alegria para nós recebê-los. Muito obrigado pela participação e até a próxima.